Hoje eu mostrarei o comando copiar e mover. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui esse desenho do lado esquerdo, onde eu tenho essas 6 circunferências aqui, e eu tenho aqui do meu lado direito, onde eu tenho apenas uma circunferência. O que acontece? Nas videoaulas anteriores, eu mostrei o comando círculos, que era para a gente fazer circunferências. Nós poderíamos usar o comando círculo e fazer os círculos definindo o centro, clicando nesses pontos de interseção, definindo o raio e desenhar os círculos, que é o procedimento como se nós fôssemos desenhar manualmente, pegando o compasso. Só que seria um trabalho muito, apesar de não ser errado, ia ser um trabalho mais complexo, entendeu? Nós despenderíamos um tempo maior, e essa opção que a gente vai ver agora é muito mais rápido para se fazer. Uma vez eu desenhado uma circunferência, basta que eu copie essa circunferência e transfira ela para esses respectivos centros. Como é que a gente vai proceder aqui? Primeiramente vamos desligar o ortogonal. Onde que a gente acessa esse comando? Aqui no nosso menu Label nós temos o menu Modify. Ele aparece aqui, essas circunferências. Ao passar o mouse aqui, ele vem escrito a opção copiar, que é o comando copy na versão da língua inglesa. Ou simplesmente eu digito CO no teclado, aperto Enter, que ele vai aparecer aqui a opção. Por esse comando ele ser um comando de edição, todo comando de edição ele pede a seleção do objeto. Então eu digito CO, ele abriu ali a minha janela ali, aperto Enter. Como ele é um comando de edição, o que acontece? Ele pede para que eu selecione o objeto. Vocês observam que o cursor agora ele fica com um aspecto de um quadrado. Para eu copiar essa circunferência, o que eu tenho que fazer? Eu dou um clique em cima dela. Vocês observam que ela ficou com um aspecto tracejado, porque ela foi selecionada. O comando ainda está ativado, porque a barra de comando ela pede para que eu selecione o objeto. Como eu só tenho essa circunferência, basta que eu aperto a tecla Enter para confirmar a seleção. Uma vez confirmada a seleção, ele pede o ponto de base. Qual seria o ponto de base? O centro dessa circunferência. Vamos dar um zoom real time para a gente ampliar nosso campo de visão. Eu passo o mouse aqui por essa circunferência. Vocês observam que ao passar o mouse, o centro dela, já visualizei ele ali, que ele é uma circunferência verde. Eu dou um clique e observe que eu, ao movimentar, o que acontece? Aparece uma circunferência e ali aparece no primeiro quadrante o símbolo de copiar. Qual é a diferença que nós temos entre o comando copiar e o comando mover, que nós vamos ver daqui a pouco? São semelhantes, porque a gente transfere o objeto. Só que o que acontece? O comando copiar, o objeto o original, ele fica na posição dele. Nós criamos quantas cópias a gente queira criar. Então o que acontece? Eu quero fazer uma circunferência nessa interseção, que é exatamente o meio da linha vertical. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, fiz uma cópia dela. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o lado direito. Apareceu ali o ponto de interseção, que é o meio da linha vertical. Eu clico, criei uma circunferência naquela interseção das duas linhas. Nessa linha vertical aqui no meio dela, eu dou um clique, fiz uma circunferência. Nessa outra aqui também eu dou um clique, fiz uma outra circunferência. E nessa última linha aqui eu clico e eu desenhei as 6 circunferências. O comando ainda está ativado. Então eu posso fazer quantas cópias desses círculos eu queira. Como eu já fiz todas as circunferências que eu precisava, basta que eu aperte a tecla ESC, que o comando foi desativado. Esse é o comando copiar. E o comando mover, como é que ele vai proceder? Então vamos digitar a letra U para a gente voltar. Aperta Enter novamente. Nós temos aqui o nosso desenho original.
Como eu falei anteriormente, o comando copiar e o comando mover, eles são semelhantes. Por quê? Eles deslocam o objeto. Mas qual é a diferença que tem? O comando copiar, ele mantém o objeto original na posição dele. E eu crio quantas cópias eu queira criar. O comando mover, ele desloca o objeto da posição dele. Então, por exemplo, eu quero tirar essa circunferência daqui, eu quero deslocar ela aqui para esse lado direito aqui. Comando mover, ele aparece exatamente aqui no menu Modify, acima do copiar, que é essa cruz aqui, ó. Então eu clico nela, ou a outra forma que nós temos para acessar ele, sem ser aqui pelo Label, eu digito a letra M, ele já vai me abrir a janela ali, que é a opção do mover. Aperto Enter, eu dou um clique aqui na circunferência. Por ele ser um comando de edição, ele pede a seleção do objeto. Eu clico em cima da circunferência. Vocês observam que o comando ainda está ativado, porque ele está pedindo para que eu selecione o objeto. Como eu só tenho um objeto só a mover, que é essa circunferência, eu aperto Enter para confirmar minha seleção. E de forma análoga, o que acontece? Tanto a barra de comando quanto aqui o Dynamic no quarto quadrante, eles pedem para que eu especifique o ponto de base. O ponto de base é aquele ponto onde eu vou pegar para fazer a movimentação do nosso objeto. Vai ser exatamente o centro dessa circunferência, que é o meio dessa linha vertical aqui. Apareceu ali o snap de centro, eu clico com o botão esquerdo do mouse. E observem que o que aconteceu aqui, ó. No primeiro quadrante apareceu ali o símbolo de mover. E o que acontece? O nosso original, ele fica com uma cor cinza mais clara. O que significa aquele cinza mais claro? Que esse objeto está sendo retirado daquela posição, daquele centro que ele foi feito. Então eu vou deslocar para o centro onde eu quero mover meu objeto. Clico com o botão de esquerdo do mouse. E eu simplesmente movi a minha circunferência. O que eu chamo a atenção, quando nós começamos as nossas primeiras videoaulas, eu falei sobre as ferramentas de visualização. Uma das ferramentas de visualização é o PAN. O estudante que está tendo o primeiro contato com o CAD, ele acha que o PAN está movimentando o objeto. Ele não movimenta o objeto. O que nós estamos movimentando aqui é a nossa tela aonde o desenho foi feito. É como se fôssemos fazer uma comparação com a folha de desenho. Nós desenhamos numa folha de desenho e por questão de ajuste dos instrumentos de desenho, a gente desloca a folha de desenho para uma determinada posição. Essa que é a funcionalidade do PAN. O PAN ele não move o objeto. Esse comando que nós acabamos de ver, que é o Move, ele sim. Ele é um recurso do CAD que ele nos possibilita a movimentação do objeto. Com isso aqui, ó, eu desloco a minha circunferência para onde eu queira deslocar. Agradeço a todos a participação por mais essa videoaula. Hoje nós aprendemos o comando copiar e mover e até a nossa próxima videoaula.